Se você quer um resultado maior, um resultado melhor, você precisa passar por um processo de mudança. E esse processo tende a ser cansativo, oneroso, desgastante. No entanto, ele é o processo que te transforma, que te leva para algo que você deseja. Sem pagar esse preço, sem pegar esse caminho, você não vai chegar lá. Eu vejo muita gente na carreira que está acostumado ou acostumada a fazer as coisas do mesmo jeito há muito tempo. Se dedica, dá o seu melhor, é a sua melhor versão fazendo aquilo. Então, por exemplo, eu trabalho com logística. Aí você tem ali um analista que cuida de um processo da logística, digamos que seja um processo de entrada de notas fiscais e verificação se o que veio na nota é exatamente o que tinha que chegar naquela empresa. E aí tem um analista que faz isso com afinco, com comprometimento, cria planilhas, cria controles, mostra que começou a pegar mais notas com erro do que pegava-se antes e acredita que aquela performance de analista, uma boa performance de analista, é o que vai levar ele para um cargo de supervisor, por exemplo. E ser um bom analista nada mais é do que a sua obrigação. O grande erro é você acreditar que, sendo um bom analista, você está se destacando o suficiente para se tornar um supervisor. Bons analistas, por mais que seja uma minoria, mesmo assim, são muitos ainda. Tem muito mais bons analistas do que vaga para supervisor. E se você quer ser um supervisor, não é um bom analista que se torna um supervisor. É um bom supervisor que assume o cargo de supervisor, para que você consiga passar a assumir aquele cargo, ter a preferência para aquela função. O que eu vejo com as pessoas que fazem certo são pessoas que começam a agir como supervisores desde agora, desde antes. Então, se você, como analista, quer ser supervisor, você precisa passar pelo processo de mudança, de buscar supervisores e conversar com eles e falar: bom, o que um supervisor faz que o analista não faz? Ele vai te falar, por exemplo, o supervisor tem abaixo dele 3 analistas. Não adianta o supervisor ficar criando planilhas de controle. O que ele tem que entender é qual analista é o melhor analista para entrada de nota, qual analista é o melhor analista para inventário, qual analista é o melhor analista para o processo de emissão de notas. Pronto, entendi. Eu vou alocar cada um ali, vou saber um pouco de cada processo, vou criar um indicador de controle, vou ter que saber lidar com pessoas, porque um analista que não está performando bem, eu tenho que conseguir cobrar ele, sem que ele fique com raiva de mim. E aí você, analista, começa a escutar isso e fala: caramba, não tem nada a ver com as coisas que eu faço. E aí é que está o grande segredo. Como que você, como analista, pode se desenvolver como um grande supervisor? Você tem que passar pelo processo de mudança, de entender que o que você faz é bom, mas não é o suficiente. Então, por exemplo, lidar com pessoas, saber cobrar pessoas. Cara, eu não costumo fazer isso hoje. Eu preciso aprender. E aí você vai procurar esse supervisor e falar: nas suas férias, posso ficar no seu lugar? Posso assumir essa responsabilidade? Você pode me empoderar para que naqueles 30 dias, se eu tiver que sentar com alguém e pedir mais performance ou dar os parabéns, eu possa fazer isso e seja percebido assim por eles? E aí o supervisor de repente vai topar. Vai falar: claro, vamos aproveitar minhas férias para te desenvolver. E aí, nesse caso, você está se desafiando, você está se colocando num lugar que não é o teu lugar comum. Você está pagando o preço da mudança. Você está mudando de analista para supervisor mesmo antes de ser. Aí amanhã surge a vaga de analista. E tem você e mais 2 analistas. Só que os outros analistas são tão bons quanto você na função de analista, mas você já tira férias do teu supervisor quando ele sai. E aí, você está um passo à frente. E a mudança, você ter topado mudar mesmo dos processos de analista para supervisor, mesmo antes de ser, é o que vai te credenciar para ser preferido ou preferida na hora daquela oportunidade. E as pessoas muitas vezes não percebem isso. Acreditam que, por serem muito bons assistentes, merecem virar super analista. Por serem muito bons analistas, merecem virar supervisor. Por serem muito bons supervisores, merecem virar coordenador e assim por diante. Mas isso é uma armadilha. Ser muito bom no que você faz não é mais do que entregar a sua obrigação. É lógico que tem o mérito. É lógico que você deve receber um reconhecimento por isso. Mas isso por si só não vai te levar para o próximo nível. O que vai te levar para o próximo nível é mudar. É se tornar o que você ainda não é. É aprender as habilidades, as competências da próxima função que você ainda não tinha, mas que quando você desenvolve, isso te credencia para que quando a vaga surja, você possa assumir ela.